Nome, Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor possa ser com cada um de nós. Como precisamos da Tua graça, Senhor. Como precisamos da Tua luz. Senhor, como filhos da luz, Senhor, cada dia vem nos iluminar. Nos ajuda a passar por esse caminho, Senhor, que não é fácil, caminho estreito. E também ajuda-nos, Senhor, cada um de nós, passarmos por essa porta, que é uma porta apertada. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Teu santo nome. Irmãos, seguir o Senhor requer passar por um caminho. E esse caminho, irmão, é apertado. E andando nesse caminho apertado, nós nos deparamos com a porta. E essa porta é estreita. Significa que não é fácil, irmãos, dar um bom testemunho do Evangelho de Cristo. É por isso que nós encontramos tantas dificuldades como filhos de Deus. Porque Satanás, o adversário de nossas almas, ele não descansa. Se nós não tivermos apercebido, nós vamos ser pegos de surpresa e acabamos caindo. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque temos aquele que nos ergue, nos levanta, né? O Senhor disse na palavra que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então tenha essa certeza, todos os dias tem alguém que está do teu lado, mesmo que às vezes você duvide, ou até você não creia. Porque quando nós estamos passando por momentos difíceis da nossa vida, parece que o nosso raciocínio, ele fica, parece que desaparece, né? E a gente perde a nossa esperança. Mas, irmãos, o Senhor nos garantiu, nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Todos os dias. Amém? Ó Senhor Jesus. Na última edição do Alimento Diário, nós podemos falar assim, né? Estudamos, né? Porque é um desfrute com o estudo, né? Nós desfrutamos do livro de Mateus, e nesses próximos 6 meses, nós vamos trabalhar o livro de Efésios. E o tema geral desse alimento diário é nossa missão edificar o corpo de Cristo. O tema geral é nossa missão edificar o corpo de Cristo. Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Essa missão é fácil? Não, não é fácil. Para nós eu diria que é impossível. Porque depois da queda do homem, o homem passou a ser terreno. E por ser terreno, o homem ficou fadonho a muita dificuldade. A nossa alma que Deus fez para que fizesse a sua vontade, ela agora se tornou contrária à vontade de Deus. Foi por isso, irmão, que foi necessário a obra do Senhor naquela cruz, para que por meio do seu sofrimento, Ele produzisse algo que ia culminar no plano de Deus, na conclusão do plano de Deus, que é a edificação da igreja. E esses 6 meses nós vamos ouvir falar muito sobre a edificação da igreja. Esse é o ponto necessário. Amém? Senhor Jesus, aqui eu coloquei um ponto que diz assim: a comissão de Cristo é edificar, é a edificação da igreja.
Qual é a vontade de Deus hoje? A vontade de Deus é edificar a sua igreja. Vamos ler Mateus, capítulo 16. Do 16 ao 19. Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui Deus deu uma revelação a Pedro. Deus revelou para Pedro que o nosso Senhor era o Cristo. O que significa isso, irmãos? Significa que Cristo é o ungido, aquele que recebeu a comissão de Deus para dar cabo a um plano. E ungido significa que ele estava apto para fazer a vontade do Pai, para cumprir a vontade do Pai. No versículo 17 diz: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então o que acontece? Deus unge o Senhor para agora ele começar uma grande comissão. Então o que é que Jesus faz? Jesus escolhe 12 homens e começa o seu ministério aqui na terra. Amém? Preparando esses homens para quê? Para que mais na frente ele pudesse usar grandemente esses homens. Mas primeiro ele precisava ensinar. Não era de qualquer maneira. Amém? Senhor Jesus. Aqui, um ponto do alimento diário diz assim: nós também recebemos essa comissão. Seguir a palavra profética. Irmãos, nós só vamos conseguir concluir esse ministério se nós formos fiel à palavra profética. Amém? Porque Deus dispensa a palavra por meio do profeta. E o profeta, ele dispensa para a igreja. E nós recebemos essa palavra e transformamos essa palavra, né? Que ela vem, né, na forma de remo, não é isso? Rema, né? Logos, né? Logos, que é a palavra que você recebe de uma maneira objetiva, e essa palavra precisa se tornar rema, que é a palavra subjetiva. O que significa isso? Que nós precisamos ouvir a palavra e agora precisamos praticar a palavra. Amém? É como se a gente aqui falasse de pregação do Evangelho, e num dia que tivermos a oportunidade, nós ficamos em casa. Nós sabemos que precisamos pregar o Evangelho, né? Nós recebemos essa comissão, que essa comissão não vem de homens, nem vem da terra. Essa comissão vem de Deus, vem diretamente do trono de Deus. E eu recebo essa comissão por meio da palavra, mas na hora de eu colocar em prática a palavra, eu fico só na teoria. E a teoria, irmão, não é suficiente. O livro de Mateus nos mostra que a palavra é algo prático. Efésios começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Ele nos abençoe, irmão, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós, irmãos, recebemos essa comissão, e ali quando o Senhor
nos entrega essa comissão, automaticamente a igreja ela é o quê? Ela é ungida. Eu já falei aqui o que significa ser ungida, né? Ungida significa que você recebeu uma comissão da parte de Deus, não é dos homens. E o que significa que Deus, Ele deu toda e total confiança para nós. Se você, eu, formos olhar para nós não vamos ver nada que agrade a Deus. Se você for começar a pensar como é que eu vou poder ajudar nessa obra, você vai se perder e não vai conseguir. Porque essa obra, irmãos, quem vai fazer ela é o Senhor. Amém? Mas Ele vai usar quem? Vai usar eu e você. É aí onde entra a diferença, irmãos. Que nós vamos fazer a obra, mas Cristo em nós, não nós. Os irmãos estão entendendo? Que a comissão que a igreja recebeu, ela vem da parte de Deus Pai. E essa comissão, irmão, é a edificação da igreja. Sabe por que é que nós passamos ainda por muitos problemas na igreja? É porque a igreja, irmão, ainda não foi edificada. E quando nós começamos a querer colocar em prática aquilo que nós já recebemos, aí nós encontramos dificuldade. Porque muitas vezes nós não estamos no Espírito. Nós queremos fazer da nossa maneira. E surgem muitas opiniões. Surge muito sentimento em nós, irmãos, que barra o fluir da vida. E Deus, Ele não tem caminho para edificar a igreja. É como se Deus quisesse nos usar e nós voltássemos atrás. Eu vou dar um exemplo. Você que limpa o local de reunião, e o irmão que faz a lista da limpeza, ele conta com você. E no dia que ele vai fazer a lista, ele liga para você. E você fala: irmão, a partir de hoje, tira o meu nome da lista, que eu não vou mais poder limpar o local. Sabe o que vai acontecer? Vai ter que pegar outra pessoa para colocar no seu lugar. E essa pessoa que vai substituir o teu lugar, Deus poderia avançar em outro serviço da igreja. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, irmão, vamos dar sim e amém. Se errarmos, vamos nos arrepender. Quem foi que na vida da igreja já não errou e se arrependeu? E eu digo uma coisa para os irmãos: o melhor sinal que você está no caminho certo é o sinal de que você está no caminho do arrependimento. Porque errar é humano, irmãos. Nós vamos falhar. Eu aprendi na vida da igreja que é melhor você tentar e errar do que não tentar. Por quê? Se eu tentar e falhar, eu tenho oportunidade de me arrepender e consertar. Mas se você não tentar, você vai ficar vivendo uma vida da igreja de qualquer maneira. E como é que fica a edificação? Se Deus conta com cada um de nós. Eu sempre lembro daquele versículo, né? Que Jesus fala, né? Que a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. E eu creio, irmão, que um dia alguém orou por mim, rogando ao Pai que enviasse mais trabalhadores. E o Senhor me trouxe. Amém? Capacidade de ministrar uma palavra, eu não tenho. É Deus que dá os dons. Amém? Ó Senhor Jesus. Essa edificação tem participação de todos os membros do corpo. Então essa edificação, irmão, ela precisa ter
a cooperação de cada um de nós. Deus não quer que um aqui só faça tudo e os outros esperem. Não, nós precisamos regaçar as mangas e começar a buscar qual é o dom, qual é o lugar que você pode se encaixar nos serviços da igreja. Porque esse dom, ele vai se transformar em ministério. Não é assim? Não é assim, João? O dom, né, se transforma no ministério. E quando ele se transforma no ministério, irmão, aí a coisa começa a andar. Amém? Vamos ler Efésios, capítulo 4. Efésios. Vamos ler o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que tudo isso, irmão? Versículo 12, vamos ler. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Está vendo, irmãos? Que a igreja é algo espiritual, mas a igreja também é algo prático. Se nós orarmos ao Senhor para que Ele mande mais trabalhadores, e se ficarmos de braço cruzado, Deus Ele vai mandar mais trabalhadores. Mas e eu e você? A gente precisa nos perguntar: o que é que eu estou fazendo para a edificação desse corpo? Nós precisamos ter parte, irmão, nessa edificação. Quando o Senhor, a palavra fala que vai chegar um momento que o Senhor vai arrebatar a igreja, não é assim? Quando o Senhor arrebatar a igreja, os vencedores, Ele vai começar o quê? Dar galardão. E esses galardão vai ser conforme, né, aquilo que você vai apresentar ao Senhor. Primeiro, acerca da vida que está em você e acerca da obra. Mas essa obra não, como eu falei, não é a nossa obra. Essa obra ela precisa ser no Senhor, em Cristo. Aí Deus vai aceitar. Por isso que às vezes nós passamos por muita dificuldade, porque nós fazemos as coisas sem Cristo. Irmãos, se nós fizermos a obra do Senhor sem o Senhor, vamos ter problemas. A nossa alma ela vai se manifestar e as coisas não vão dar certo. Nós precisamos fazer em Cristo. O apóstolo Paulo fala: já não sou eu, mas Cristo em mim. E este viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé. Um ponto também fundamental é a fé. Nós precisamos crer, irmãos, que Deus ele está fazendo essa obra. Amém? Ó Senhor Jesus. Então aqui fala, irmãos, que é para o aperfeiçoamento dos santos. O teu serviço é para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. A igreja, irmão, ela precisa ser aperfeiçoada. E para o desempenho do seu serviço. E para a edificação do corpo de Cristo. Isso aqui, irmãos, é algo prático. Amém? Não é algo teórico. Aqui eu coloquei: o Pai deu todo o poder ao Filho. A igreja, quando recebeu essa comissão, primeiro o que é que Deus faz? Deus deu toda a autoridade ao Filho. Quando Jesus foi na cruz, Ele venceu todas as coisas negativas dessa terra. E Deus, o que é que Ele fez? Ele crucificou o pecado na carne. Então o pecado, irmão, ele já foi morto na carne. E agora o que é que Jesus faz? Jesus ele é elevado aos céus, e quando ele volta como Espírito, ele fala assim: toda autoridade me foi dada. E sabe o que é que ele faz?
Ele agora entrega essa autoridade para nós. Amém? Nós não pensamos se achar que nós não somos nada, porque Deus nos deu toda a autoridade. Amém? Vamos ler Efésios, capítulo 1, do 19, vamos ler? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Está vendo, irmão? Vamos ler de novo. Qual a suprema para com os que cremos, segundo da força do seu poder, o qual exerceu Ele mesmo em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Está vendo aí, irmãos? Irmãos, Deus já nos deu tudo. Amém? Não tem desculpa para nós não, irmãos. Se nós formos entrar a fundo nesses versículos, nós vamos ver, irmão, quão grandioso foi o amor de Deus, a sua misericórdia, né? Como o irmão João estava aqui compartilhando com os irmãos, que o que é que Deus faz? Deus pega seu amor e Ele transforma em graça e nos dá. Amém? Hoje nós temos o amor de Deus que está nos céus, e também nós temos a graça, irmãos, que é o seu próprio Filho. Deus nos deu muito, né? Aí até os irmãos estavam compartilhando, falando que a quem muito é dado, muito será cobrado. Se nós fôssemos cavar esses versículos, a gente ia ganhar muitas riquezas. Mas é porque, irmãos, o tempo é curto e eu preciso aqui acelerar um pouco. Amém? Ó Senhor Jesus, tudo isso é para edificação do corpo de Cristo. Apocalipse 13, versículo 7. Vamos ler? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ó Senhor Jesus, irmãos, eu queria pedir perdão aos irmãos, porque como eu não estou enxergando bem, não era esse versículo. Amém? Mas vamos avançar. Ó Senhor Jesus, para participar da conclusão da edificação da igreja,
Não podemos viver a vida da igreja de qualquer maneira. É necessário pagarmos um preço. Vamos ver Efésios 5, 27. Ó Senhor Jesus. Efésios 5, 27. Vamos ler? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E o que é que Cristo quer fazer? Cristo quer trabalhar na sua igreja, nos edificar como corpo para quê? Para apresentar a Deus, irmãos. Está vendo que coisa gloriosa, irmão? Um dia o Senhor vai nos apresentar a Deus, igreja santa, gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito, né? Sem coisa semelhante. Irmãos, é algo maravilhoso. Senhor Jesus. Então assim, nós precisamos levar muito a sério esse assunto. Eu estava falando para João, digo, João, Deus quer trabalhar muito no meu interior. Porque essa semana, irmãos, a palavra é um resumo. Então ela fala, irmão, de tudo um pouco que a gente vai ver todo esse mês. O irmão fez um resumo do alimento diário. Então são vários assuntos, mas o foco aqui é a edificação do corpo de Cristo. Amém, irmão? É o alvo do livro de Efésios. Senhor Jesus, vamos ler Salmos, capítulo 2, antes de lermos, eu queria aqui falar algo para os irmãos. No capítulo 3 de Gênesis, o homem se tornou independente de Deus. A partir da queda do homem, ele se tornou independente de Deus. Deus teve que o expulsar do jardim. E no capítulo 10 de Gênesis, aí o homem declarou total independência de Deus, por meio de Nimrod. E em Salmos 2, no versículo vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que acontece? A igreja é onde está o governo de Deus. Amém? E nós, quando saímos para pregar o evangelho, posso orar por você? Nós pegamos as pessoas e transportamos elas do governo humano, que é manipulado por Satanás, e trazemos ela para o encabeçamento de Cristo. Amém? Trazemos as pessoas à salvação, onde está o reino de Deus. E nesse mundo aí, o que acontece? O versículo 1, né? Porque se enfurecem as nações, e os povos imaginam coisas vãs. Não é isso que está acontecendo, irmão? No presente século, né? Nós temos visto por meio
né, dos meios de comunicações, por meio da internet, né, cada dia mais o homem, né, se distanciando de Deus, né, e a verdade está sendo tirada aos poucos do nosso meio, e a tendência do homem é cada dia mais cair e se afastar de Deus. E o versículo 2 de os reis, né, os governantes da terra se levantam, né, os príncipes, aqueles que governam a terra, né, o que é que eles fazem? Eles conspiram contra o Senhor, contra Deus e contra o seu ungido, contra Cristo. O sistema do mundo se opõe contra o Senhor. Está vendo, irmão? Por isso que Deus conta conosco, para que a gente possa trazer o reino dele para aqui, para a terra, para dar fim a um governo humano. Porque esse governo humano, por trás dele, né, muitos estão enganados pensando que é o homem que está governando, mas por trás, quem está governando é Satanás e os principados e potestades. É eles que estão governando essa terra. E as pessoas estão o quê? Elas estão cegas, irmãos. Olha o que fala o versículo 3. Olha o que é que eles dizem: rompamos os seus laços. Está vendo, irmãos? O que é que Cristo quer? Quer Cristo nos enlaçar, irmãos, com seu amor. O Senhor, irmão, Ele não obriga nenhum de nós ao servi-lo, ao buscá-lo, a crer. Ele nos apresenta o seu amor derramado naquela cruz, por meio do sangue e por meio da sua água. Amém? O sangue é para quê? O sangue é para nos lavar, irmão, limpar toda a mancha do pecado, tudo aquilo, irmão, que nos trouxe, eu vou falar até assim essa palavra pesada, nos trouxe uma maldição, e na verdade é uma maldição. E o seu sangue, irmão, removeu tudo isso de nós, por meio do seu sofrimento, das dores que ele sofreu, e a água. Agora a água, irmão, tem uma diferença. A água é para aquele que está perto. O que significa água? Significa a vida. Para concluirmos, irmãos, essa era e trazermos o Senhor de volta, nós precisamos do sangue, que é para nos lavar todos os dias. É por isso que lá em Romanos fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo dia nós precisamos de salvação. E eu hoje vejo esse versículo de uma forma diferente. Eu pensava que esse versículo era para os incrédulos, e é para os incrédulos. Mas Paulo falava em Romanos, principalmente para os salvos. Ele falava: quem creu na nossa pregação, né? E ele fala, né, que porque todo aquele, né, fala que o Senhor, Ele é rico para com todos os que o invocam. Quando eu invoco o nome do Senhor, irmãos, eu aplico o sangue. Amém? Quando recebemos o Senhor, irmão, não faltou nada. O pacote ele veio completo. Não é o que a palavra fala? Que Deus não deu por medida, mas Deus derramou o seu amor naquela cruz por nós. E é sem medida, irmãos. Amém? Hoje nós desfrutamos da graça, do amor, da misericórdia, mas nós precisamos estar perto do Senhor. Agora eu faço uma pergunta para você, e você não precisa me responder, mas você precisa falar para o teu coração: você está seguindo o Senhor de perto? Porque o sangue é para o perdão do pecado, mas a água que jorrou do seu lado é para a vida. Irmãos, isso vai contar muito na volta do Senhor. A vida. O primeiro critério que Deus vai usar, Ele vai olhar o quanto de Cristo você permitiu que crescesse em você. Por quê? Porque quando a nossa alma foi danificada, ela se tornou oponente a Deus. É o que fala esses versículos. Nós nos enquadrávamos
nesses versículos, que está escrito em Efésios 2, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos. Olha aqui, ó. Rompamos os seus laços e sacudamos as algemas de nós. E sacudamos de nós as suas algemas. Está vendo? Total independência de Deus. Aí eu digo uma coisa: eu posso ser um cristão, mas eu também posso participar do mundo. E se o irmão vir ter comunhão comigo, eu fico com raiva do irmão, ou eu posso falar: o irmão está vasculhando minha vida. Não, irmãos. É a preocupação, irmãos. Algo precisa arder no nosso coração. Sabe o que é que precisa arder no nosso coração? De você não ter o desejo de só você ser um vencedor e entrar no reino. Você precisa ter o desejo do teu irmão reinar junto com você. Amém, irmãos? Se eu tiver esse pensamento egoísta, eu também não vou reinar. Não fala até que todos cheguemos. O versículo não fala até que só a minha pessoa chegue, mas fala até que todos cheguemos. Amém? Então, irmãos, isso é muito importante. Nós precisamos entender que principalmente aqueles que Deus colocou à nossa frente, como eu já falei aqui em mensagens anteriores, que eles vão prestar conta de cada um de nós. Esses irmãos, eles precisam se preocupar com cada um de nós. E quando os irmãos vêm ter comunhão conosco, é para nos dar luz, para que a gente volte para o caminho, irmãos. Amém? Efésios 4. Vamos ler Efésios 4. Efésios 4, do 1 ao 3. Vamos ler? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Está vendo, irmãos? Nós fomos chamados a uma vocação. Às vezes eu escuto os irmãos falar assim: ô irmão, não sei orar, ô irmão, não sei fazer isso. Irmão, você recebeu um dom, irmãos. Talvez você esteja procurando algo que não é o seu dom. Mas a Bíblia, irmão, mas a igreja, o que não falta é serviço, né? E se você tiver um dom que às vezes não se enquadra no serviço da igreja, mas possa ser que venha agregar a igreja. O importante é servir e edificar a igreja. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Aí vamos ler o 2, né, Walter? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, olha, está vendo? O amor é muito importante, irmãos. Nós só vamos suportar uns aos outros em amor. Sabe o que é que eu vejo aqui? Eu vou traduzir esse versículo: suportando-vos uns aos outros em Cristo, né? Amém? Irmãos, só em Cristo que nós expressamos o amor. Exatamente. Às vezes a gente pensa que suportar é falar: aquele irmão é muito chato, mas eu suporto ele. Não é isso. Suportar é você, né? Aqui, ó. Essa caixa tem um suporte. Está vendo? Algo que está sustentando ela. Nós precisamos carregar os irmãos. Amém? Aí o 3, Walter. Até o 3, né? É até o 2, né? Então, irmãos, o encargo é muito grande. Deixa eu ver aqui a hora. Vamos lá. Ó Senhor Jesus. Eu vou aqui resumir, irmãos, porque já está avançado.
vou aqui falar um pouco do que falou o alimento diário. No livro de Daniel, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho, ele viu uma grande estátua. E essa estátua tinha uma parte de ouro, uma parte de prata, uma parte de bronze e uma parte de metade uma parte de prata, ferro e uma parte de barro. Eu não vou destrinchar aqui, porque leva muito tempo. Mas isso aqui significa os reinos da terra. Isso aqui é até a conclusão do final da era. Desde que existe, né, o governo até agora. E a palavra diz, nós não vamos ler, está escrito em Daniel, que o rei no sonho viu uma pedra que foi cortada sem auxílio de mão, e essa pedra feriu os pés da estátua, que parte era de ferro e parte era de barro. E sabe o que aconteceu? Essa estátua esmiuçou, e a palavra diz que já não mais se viu vestígio dela. O que significa isso? Que um dia, irmãos, quando essa era foi concluída, o reino da terra, que hoje o homem governa, esse reino, irmão, ele vai ter um fim. É por isso que nós precisamos estar atentos, porque muitos que estão correndo por este reino, estão correndo em vão, irmãos. É a coroa desse mundo, é o galardão aqui da terra. O reino de Deus é eterno, amém? E essa pedra, ela representa Cristo. Mas lá em Apocalipse, que nós também não vamos ler, se eu não me engano, no capítulo 21, fala que quando João, né, teve aquela visão de Apocalipse, o anjo falou e mostrou uma grande montanha, porque essa pedra, quando ela destruiu a estátua, né, fala que foi erguida uma grande montanha, e João viu a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus adornada, como noiva, ataviada para o seu noivo. E quem é esse noivo? É o nosso Senhor, irmãos. Amém? O que vai acontecer na conclusão dessa era? Vai ser o casamento da igreja com Cristo. Amém? De um lado, Cristo, ele destruiu essa estátua que representa o governo da terra, e do outro lado, a igreja, ela tem parte nesse ministério, que somos nós que vamos trazer o reino de volta e dar fim a essa era. Amém, irmãos? Então, irmãos, a edificação do corpo de Cristo é algo grandioso. Se nós tivéssemos tempo, eu creio que hoje, no mínimo aqui, eu ia falar até 11 horas da noite, e talvez não ia acabar. Amém? Mas eu creio que os irmãos entenderam que o alvo dessa palavra é a minha e a tua edificação. Sabe por que Jesus Cristo não voltou ainda? Porque ele precisa concluir essa obra. E para terminar, eu gostaria que os irmãos lessem comigo Vamos ler Mateus. Mateus. Capítulo 16.
Irmãos, antes de lermos Mateus, os irmãos dão mais um tempinho para mim, que o encargo que eu precisava passar para a igreja, mas é rápido. Também não vou ler os versículos, porque tem muitos versículos para ler, mas é o seguinte: a igreja, a edificação da igreja, ela tem a sua parte espiritual, como eu falei, e também tem a sua parte prática. E na parte prática da igreja, existe no nosso ministério um tripé, né? Que é 3 pilares. Um pilar é a palavra, é o serviço da palavra, o ministério da palavra. O outro pilar é o serviço, os nossos serviços. E o terceiro pilar é o das ofertas. Irmãos, isso é algo muito importante. Por quê? Porque o ministério da palavra, ele dispensa a palavra profética para nós, o que Deus tem transmitido para a sua igreja. O serviço é para o nosso aperfeiçoamento, né? O aperfeiçoamento dos santos. Quer dizer, diz respeito ao nosso serviço, ao trabalho. Agora, irmãos, o da oferta, preste atenção, o da oferta, para que a oferta? A oferta é para que a obra, ela possa avançar, amém? Digamos assim, aqui no local de reunião, tudo isso aqui que temos, né? Foi necessário o quê? Oferta, não é assim? Agora há pouco os irmãos fizeram um berçário. Precisou de quê? De oferta. Mas eu gostaria de falar em termos de obra, não no Brasil, mas fora. Os recursos que têm alcançado muitas pessoas em vários países. E se nós tivermos um coração generoso de dar o nosso dízimo e dar a nossa oferta, essa obra, irmão, ela vai ter uma conclusão mais rápido, não é assim? Não é verdade? Então o que acontece? Eu estava vendo no compartilhar do irmão que quando se trata de oferta é algo muito sério. Eu creio que é o ponto que o inimigo mais coloca um ponto de interrogação em nós. Não é verdade? Quando toca no nosso bolso é complicado. Mas graças a Deus que Deus tem dado encargo à igreja. E nós temos sido generosos com as nossas ofertas. Mas Deus precisa abrir mais o nosso coração. Porque ofertar, para muitos é perda, é perder. Mas é o contrário. Quanto mais nós ofertamos, mais ganhamos graça. Amém? Mais ganhamos graça. E, na verdade, os nossos dízimos e oferta, ele só vale para o Senhor, se primeiro a oferta for nós. Fomos nós. Aí o que acontece? Quando Deus ele falou da oferta de Abel, a palavra diz que agradou Deus de Abel e de sua oferta, ao passo que não se agradou de Caim e da sua oferta. Os irmãos estão entendendo? Antes da minha pessoa ofertar, o meu coração, irmão, precisa estar na oferta. Eu estou falando isso para a gente não correr o risco de dar uma oferta a Deus de qualquer maneira. Nós precisamos primeiro ter o coração de ofertar e depois colocar a oferta. Amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, entenderam? Então vamos ler para finalizar. É o versículo 18. Vamos ler?
também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, hoje existe uma guerra. É por isso que às vezes a gente se depara com muitas dificuldades, enfermidades, sofrimentos. Por quê? Porque a igreja ainda não foi edificada. Mas aqui fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja edificada. Então um dia, quando Cristo concluiu o seu ministério, através de nós, e a igreja foi edificada, irmãos, as portas do inferno, ela vai entrar em falência, e Deus trará o seu reino para essa terra, e nós vamos reinar por todos os séculos, amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Vamos fazer pequenos grupos de 4 pessoas.